quero trazer para os irmãos, os alertas de Deus estão na Bíblia para nós, cristãos, que buscamos a viver em plenitude de Deus. Viver na plenitude de Deus é viver agradavelmente a Ele, é ser bem visto aos olhos do Senhor. Esses alertas de Deus abrangem a necessidade de crer, arrepender-se, obediência e aceitar o Senhor em nossa vida. Será que, como cantamos no louvor, queremos que venha o reino de Deus? Estamos preparados para aceitar o reino de Deus e a sua justiça? Sopra em nós. Será que estamos dando espaço para o Senhor soprar em nós? A vontade dEle, que Ele tem para nós? Deus da minha salvação, entregamos realmente o nosso dia a dia ao Senhor e esperamos dEle a nossa salvação? Ou fazemos nós e buscamos nós a nossa salvação? Será que temos esperança no governo? Esperança na mudança do mundo? Ou esperamos realmente a vontade de Deus? Irmãos, vou pedir para os irmãos abrir-se em Romanos 10:9. Amém? Amém. A necessidade de crer em Jesus é realmente a maior foco nosso. O maior objetivo da Bíblia é esse: que confessamos o Senhor como nosso Salvador e nele esperamos a salvação. Para nós, aqui, a salvação vem unicamente de Deus, de Jesus, tá? E essa vontade dele em nos dar a salvação é a graça do Senhor, não é mérito nosso. Só temos que, no 9, se com a sua boca confessasse Jesus como Salvador, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está escrito na palavra do Senhor: se com a nossa boca confessarmos o Jesus como nosso único Salvador, que é nele que esperamos a salvação, não é nos homens, não é em outros termos, é em Jesus que esperamos a salvação. Aí seremos salvos, tá? Podemos sentar? Podeis assentar, irmãos, perdão. É complicado, tá aqui na frente não é fácil não. Mas a mulher sabe e fica calada. Você viu? Ei, um simples gesto. Só assim, não. Irmãos, eu vou explanar em outros versículos da Bíblia também, para trazer esses pontos de alertas do Senhor. Os irmãos podem acompanhar, porque irei falar sobre a Bíblia. Está escrito tudo que eu estou falando para os irmãos, eu vou confirmar para os irmãos que está escrito. Da mesma forma que em Jesus, na confiança em Jesus, teremos a nossa salvação, aquele que não aceita, este será condenado. Tá? Se os irmãos quiserem
quiser abrir, está em Marcos 16:16. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Porém, não crer está condenado. É simples, irmãos, está vendo? A própria Bíblia se explica a Bíblia. Se nós cremos que aquilo que nós lemos e acreditamos que vai acontecer, porque não adianta também, como o nosso irmão falou, temos que colocar em nosso coração que já estamos salvos pela graça e misericórdia do Senhor. E a Bíblia nos mostra tudo que procurar, nela tem. Se você estiver passando por uma dificuldade, procure na palavra do Senhor. O seu problema será resolvido. Porque se realmente cantamos que a nossa esperança está em Deus, não devemos nos preocupar. Fica calmo aí. Entendeu? Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor, mas temos que andar nos caminhos. Para isso, devemos ler a Bíblia, como nosso irmão falou. Durante a semana é terrível. Nós não temos tempo, nós não conseguimos, as tribulações, os problemas nos sufoca. Mas temos que ter 1 minuto para o Senhor. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda? Então, 1 minuto com Deus é 1 século longe dele. Porque se nós estamos falando do Senhor hoje aqui, tá? Se alimentando daquilo que Ele tem para nós, por que não buscar Ele incessantemente durante a semana, de madrugada, a hora que você tem um tempo? Você não acorda de madrugada para ir beber água, para ir no banheiro? Acorda de madrugada para ler a Bíblia. O tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Mas o nosso conhecimento ninguém rouba mais. Há dias atrás, eu até comentei com alguns irmãos. Eu fui abordado por um testemunho de Jeová. E ele veio falar comigo e tal, e eu cordialmente falei com ele. E falei para ele, falei assim: irmão, esse não é o ID de Jesus. Não, mas é o ID de pregar. Esse não é o ID de Jesus. Você está me vendendo um estudo bíblico, você está me vendendo o seu tempo que você tem. E na palavra do Senhor diz: aquilo que recebei de graça, dai de graça. Então hoje ninguém mais nos engana, irmãos. Ninguém mais. Sabemos como começa e como termina. Só devemos ser firmados na rocha, para que isso não nos desvie. Que aquilo que nós escutamos, aquilo que nós não entre em nosso coração. Vamos. Então vemos que a salvação está em Jesus. Fora dele não existe salvação. E está escrito na Bíblia que aquele que não o confessar e não for batizado não será salvo. Certo? E o arrependimento? Irmãos, eu trouxe bastante vezes sobre o arrependimento, porque isso tocou em mim. Eu só tive a convicção de que eu fui perdoado porque eu me arrependi verdadeiramente.
como tem trechos da Bíblia que eu não vou ler porque eu vou chorar, que fala sobre um arrependimento genuíno, tá? E aí, qual que é o arrependimento genuíno? O arrependimento vindo do coração. Da mesma forma que o seu coração está guardando os tesouros e o seu tesouro está no céu ou está na terra. Devemos nos arrepender e prosseguir diante de Jesus arrependidos, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Em João 1,9, vamos lá. João 1,9. Perdão, irmãos. 1 João 1,9. Amém? Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, essa injustiça, isso ao meu ponto de vista, tá? Isso é opinião minha, não está na Bíblia. Mas eu creio que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Se seremos caluniados, se seremos apontados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar. Porque está escrito, não está? Que Jesus será o juiz do fim, não é? Ele que julgará os vivos e os mortos perante Deus. Mas aquele que confessa ao Senhor os seus pecados, Ele os perdoa e Ele nos justificará naquele dia. Este é o meu entendimento, que é isso que diz a Bíblia, né? Então vemos que fomos perdoados, a misericórdia do Senhor nos alcançou, mas temos que andar nos seus caminhos, nos arrepender, nos purificar, né? E onde está a obediência? A obediência está nisso, irmãos. A obediência está em andar nos caminhos do Senhor. A obediência está aqui, na primeira coisa aqui, ó. É a necessidade de crer, o arrependimento e a obediência. Quando chegamos à obediência? Quando conhecemos a palavra. Porque você não tem como obedecer algo que você desconhece. Você não obedece às leis dos homens. Você sabe que se você roubar, você vai para a cadeia. Se você matar, você vai para a cadeia. Existem as leis de Deus. As leis de Deus eram milhares, né? Antigamente, lá. E quando o Senhor Jesus veio, não se tornou uma lei só? Amai o seu próximo como a si mesmo? Como eu vos amei? Irmão, se eu amo o Ailton, eu não quero ter o carro dele, muito menos a conta bancária dele. Se eu amo o Ailton, eu vou fazer o bem para ele como eu queria que fizesse para mim. Isso é a lei de Deus. E para você andar na lei de Deus é muito difícil, irmãos. Muito difícil. Quem aqui que dirige, que arranca os cabelos no volante, no trânsito? Quem aqui que chega em casa todo dia e é recebido de beijos e abraços? Quem aqui que no serviço não tem discórdias e atribulações e aflitos e discussões, problemas? Quem aqui
vive a plenitude de Deus. Nós ainda não vivemos a plenitude de Deus. Nós ainda estamos na terra e ainda passamos por tribulações, mas o Senhor diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, se cremos que o Senhor está conosco, se passamos por vários problemas, se permanecemos no caminho do Senhor, se mantemos a obediência diante da palavra do Senhor, irmãos, já está meio caminho andado. E como eu falo para o irmão Edson, nós já andamos muito para frente para voltar para trás. Nós já estamos muito na frente. Como o nosso irmão lembrou do passado, como minha mulher diz, o Velho Testamento a gente deixa para lá. Tudo que eu passei, tudo que o nosso irmão e alguns irmãos passaram, por onde nós andamos, com quem e o que fizemos, eu estou perdoado. E eu tenho a convicção disso. Glória a Deus. Porque senão eu não estaria aqui, irmãos. Glória a Deus. Um homem que fala do Senhor perante ao povo de Deus, que não tem a convicção da sua salvação e não faz por onde alcançá-la, não merece estar diante da igreja. Por isso eu falo para os irmãos: sou falho, tenho minhas fraquezas, mas diante de Deus estou perdoado por Jesus. Tenho essa convicção. Irmãos, a obediência nos leva muito mais além de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa agradável à sociedade. Temos que ser uma pessoa agradável aos olhos do Senhor, como está escrito na Bíblia, que Davi era um homem diante do coração de Deus agradável, como tem outros personagens da Bíblia. A consequência da desobediência de Deus e a incredulidade a Jesus é a morte, e a morte eterna. Os seus mandamentos, a obediência, a palavra de Deus é essencial para o nosso amadurecimento espiritual. Por quê? Se nós conhecemos Jesus, nós nos arrependemos, nós realmente estamos buscando a conhecer o Senhor, tá? Seremos agradáveis aos olhos de Deus. Mas as consequências no dinheiro, no status, na fama, no mundo, isso é a nossa perdição eterna. Irmãos, e tem uma passagem, eu não me lembro aonde está, que o rico fala para molhar os lábios dele e para ir à terra para falar com os parentes dele. Sabemos que a morte não é o fim, é apenas o início para a vida eterna com o Senhor e para a perdição eterna no fogo. Então, eu tenho a convicção da minha salvação e acredito que todos que aqui estão também tenham. Porque o buscar o Senhor parte desse momento. Se nos entregamos realmente a Jesus, confessamos os nossos pecados, fomos perdoados, começou a sua batalha, irmão. Porque você permanecer nos caminhos do Senhor é o difícil. Alcançar a salvação, mais difícil ainda. Mas é de graça. O Senhor pagou o preço por nós.
O Senhor já fez o mais difícil. Agora só basta nós permanecermos no caminho do Senhor. E a vigilância, irmãos? Se queremos permanecer nos caminhos do Senhor, temos que ser vigilantes. Não temos? A palavra do Senhor diz: a vigilância e perseverança para a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Mas nós sabemos que a nossa permanência na terra não é para sempre. Todos vieremos a falecer, a prosseguir, o nascer, viver e morrer. Só que se morrermos em Cristo seremos ressuscitados. Glória a Deus. Irmãos, para mim não interessa se o mundo vai acabar amanhã. Para mim interessa o hoje. Hoje eu tenho que estar diante de Deus firme, Glória a Deus. esperando a volta do Senhor. Porque se eu morrer, o Senhor já voltou para mim. E se eu estiver na terra e Ele vier me buscar, como cantamos também alguns domingos atrás, eu estarei preparado. E em João 14, 21. Perdão. João 14. Glória a Deus. É, 14, 21. Amém? A obediência em seus mandamentos, irmão, vem aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei nele. Irmãos, esse manifestar em nós é permanecer no caminho do Senhor. Se eu estiver firmado na rocha, o Senhor está se manifestando em minha vida, porque eu estou cumprindo os seus mandamentos, eu estou andando conforme as suas regras, eu estou cumprindo os seus mandamentos, por isso eu o amo. E se eu o amo, Ele também me ama. É assim como o nosso Deus nos ama. E a verdadeira obediência, irmãos, é ser fiel a Jesus. Ser fiel em seu propósito divino, que é nos levar para morar com Ele. Que é tão graça maior, irmãos, de tudo que nós lemos, que nós sabemos, que está escrito, que não haverá dor nem lágrimas, que as ruas serão de ouro. Isso não sou eu que está falando, irmãos, isso está escrito. E se está escrito, eu creio, porque senão eu não estaria aqui. E se nós verdadeiramente cremos, permaneceremos, irmãos, no caminho do Senhor. Porque não vale a pena, irmãos, o mundo lá fora. Momentos, dias, horas de alegria, prazeres. O que significa isso perante a eternidade? A eternidade é muito tempo. Se eu permanecer aqui no máximo até 100 anos, eu acho que eu nem chego nisso aí.
Então eu acho que vale a pena, irmãos. Vale a pena estar no caminho do Senhor. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Vale a pena estarmos aqui hoje, escutando a palavra do Senhor. A vigilância, irmãos, vem de muito antes da nossa conversão. O Senhor já nos guardava quando nós andávamos lá fora. O Senhor já nos guardava e já nos tinha separado. Mas não somos predestinados, irmãos, como os muitos pensam. Posso fazer o que eu quiser, posso ir onde eu quiser, eu já estou predestinado. Isso não está escrito na Bíblia. Está escrito que se não permanecer nos caminhos do Senhor, não será salvo. Então não posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer tudo o que for agradável e suave aos olhos de Deus. Posso viver plenamente. Posso comer de tudo quanto é fruta, tudo quanto é árvore. Não mudou as regras de Deus para nós. Mas nem tudo me convém. Esse nem tudo me convém, irmãos, é uma montanha em nossas vidas. Porque de tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aonde está o discernimento nosso do que não me convém? O que não é agradável aos olhos de Deus. A prostituição é agradável aos olhos de Deus? O roubo é agradável aos olhos de Deus? A enganação, a falcatrua, isso não é agradável aos olhos de Deus. O que é agradável aos olhos de Deus? A verdade, a justiça, a direção certa. Isso é agradável aos olhos de Deus. O amar ao próximo é agradável aos olhos de Deus. Fazer o bem é agradável. Então, nós sabemos os pontos que são agradáveis aos olhos de Deus. Então, o resto não nos convém, irmãos. Se não nos convém, não faça. Ande nos caminhos do Senhor. Vigiai, permanecei firme, porque o Senhor voltará, irmãos. Está escrito. E eu creio no que está escrito, irmãos. E como que não amamos o mundo? Quem que não gosta do dinheiro? Quem que não gosta de um carro bom? Casa com piscina, ar-condicionado. Eu nunca tive também. Mas, irmãos, isso é sério. Isso é sério. A comodidade, o conforto nos afasta do Senhor. Se você está debaixo daquele sol quente, oh meu Deus, uma água, você está no ar-condicionado, não vai chamar Deus. Se você não chama Deus, você não está perto dele. Se o conforto te afasta do Senhor, não mantenha-se no conforto. Mas isso é difícil, né, irmãos? Sabemos que os dias são fardos imensos que nós carregamos e temos que ter o conforto. Não é pecado ter o conforto, não é pecado ter o dinheiro. Interessa que o nosso coração não esteja nele, porque isso também está escrito. Aonde guardas os tesouros? Na terra, que o ladrão rouba, ou no céu, que o ladrão não rouba e ninguém te tira e te trará a salvação. Então, o dizer não ao mundo é dizer não às coisas do mundo, os prazeres do mundo. O conforto não é pecado você buscar.
Conforto não é pecado você ter. O que é pecado é o seu coração estar lá. Na sua casa, no seu carro, na sua conta bancária. Esse é o pecado, porque está escrito, irmãos. Vamos lá em Mateus 6,19. Amém? Não cobiceis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem não corrói, e onde o ladrão não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, ali, aonde estará os seus tesouros, ali estará o teu coração. Irmãos, tudo que eu trouxe para os irmãos, eu mostrei na Bíblia, aonde o Senhor me mostrou que está as suas ordenanças. E a Deus toda a glória. Amém. Amém.